no texto que nós lemos, para que fique na sua meditação nesta manhã. Nós lemos no livro de João, no capítulo 21 e no versículo 17. Uma palavra de Deus, uma palavra de arrependimento, uma palavra de regeneração na vida de Pedro, este homem de Deus. Então aqui eu quero falar-lhe algo muito importante: regenerado em Cristo. E quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos perceber que desde o princípio, lá no livro de Gênesis, o homem, ele tinha o privilégio. Todos os dias, Deus, ao entardecer, Deus vinha conversar com o homem. Todos os dias, Deus se fazia presente na vida do homem. Era um momento de amor, era um momento ali de amizade, era um momento que Deus todos os dias ia ter um momento de relacionamento com o homem. Mas após alguns dias, nós vamos perceber na própria palavra que Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha dado um direcionamento de toda a árvore do jardim poderes comer, mas da árvore que há no meio do jardim, dela não pode nem tocar, e não era nem permitido estar muito próximo. Mas, como todos nós sabemos, a ordem de Deus foi descumprida, o homem desobedeceu a Deus e veio o pecado. E após o pecado, veio muitas coisas que trouxeram para o homem uma decadência moral. O homem foi cada vez mais se afastando de Deus. O homem foi cada vez mais praticando coisas que não agradavam a Deus. E ao longo da história nós vamos ver e perceber que Deus, ele quis e sempre quis ter relacionamento com o homem. Deus sempre quis se relacionar com o homem, mostrando a ele o caminho do arrependimento, para que ele se voltasse a Deus. E todas as vezes, mesmo Israel pecando, mesmo o povo de Deus se voltando contra o próprio Deus, trazendo ídolos, fazendo coisas que não agradavam a Deus, Deus sempre deu oportunidade. No capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai perceber que o homem estava em degradação. A Bíblia vai mostrar que eles estavam em casamento, se davam em casamento, casavam-se, não se preocupavam com a palavra, não se preocupavam com o próprio Deus. Fizeram coisas que não agradavam a Deus. É naquele momento que Deus decide acabar com a população da terra. Mas nós vamos perceber que quando nós pedimos perdão, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus é sempre uma nova oportunidade para nossas vidas. E foi naquele momento que a palavra de Deus diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. De lá para cá foram muitos momentos difíceis. Era Deus abençoando, era Deus dando oportunidade, e o homem sempre falhando. No capítulo 12 nós vamos perceber que Deus resolve fazer uma aliança ainda mais próxima. E propôs um chamado a Abraão. Deus faz uma aliança com aquele povo através de Abraão. Deus promete abençoar. Deus promete que aquele povo teria uma vida próspera. Deus promete vitória. Deus promete livramento. Deus promete que a todo momento estaria com aquele povo. Mas é bom lembrar que Deus, ele cumpriu com toda a sua palavra.
Deus, ao longo da história, sempre tem cumprido com a sua palavra. Mas o homem, na sua rebeldia, muitas vezes, por não perceber e não vigiar, tem se afastado de Deus. E nesse texto que nós lemos, nós vamos perceber Deus, através de Jesus, dando uma nova oportunidade a um homem entristecido, a um homem que queria abandonar o ministério, a um homem que tinha um chamado da parte de Deus. E na nossa luta do dia a dia nós vamos perceber que nós falhamos. Às vezes caímos em contradições. Às vezes praticamos erros imperdoáveis. Pelo menos no conceito da humanidade. O sistema, ele é cruel. As pessoas não aceitam nossos erros. A sociedade nos condena, nos afasta, nos proíbe. Muitos são jogados nos cárceres, nas prisões, abandonados. Por muitos erros, muitos estão jogados no escanteio, com o ministério acabado, com a vida acabada. Porque a sociedade e o sistema é implacável. Mas nós vamos perceber na palavra de Deus, que quando nós nos arrependemos, que quando nós nos voltamos a Deus, que quando nós decidimos olhar ao primeiro amor, que quando nós decidimos dar uma oportunidade a nós mesmos, Deus sempre estará presente, de braços abertos, para nos perdoar. Eu não sei em que situação você está neste momento, eu não sei em qual fase da sua vida você está neste momento, se você está triste, se você está afastado, se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda está naquela fase de ir e vir à igreja, mas ainda não está firmado na obra do Senhor, eu quero te dizer que Deus está de braços abertos para te perdoar, para dar uma nova chance, para dar uma nova oportunidade de vida. Que embora as pessoas tenham te incriminado, que embora as pessoas tenham apontado o dedo e dito que você não vale mais nada, que você não presta, Deus está de braços abertos. Todos pecaram. A palavra de Deus vai nos mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos nos arrepender, precisamos voltarmos a Jesus quando falhamos. Se o teu erro tem te entristecido, eu entendo. Se a tua falha tem sido motivo para você se afastar momentaneamente, eu até entendo. Mas a palavra de Deus para você nesta manhã é volta para os braços do Pai, regenerado em Cristo Jesus, porque a própria Bíblia, a própria palavra vai nos dizer que aquele que vem até Jesus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. E a história desse homem chamado Pedro, desse apóstolo, deste discípulo, deste líder, nos deixa um exemplo que somos falhos, mas que podemos nos arrepender e voltarmos a Deus. O momento desse texto que nós lemos em João no capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17, o momento era de restauração.
Pedro era um discípulo que a Bíblia vai nos mostrar, a Bíblia vai nos descrever Pedro como um homem inconsistente, porque era uma pessoa de personalidade forte, era um pescador. A Bíblia vai nos mostrar que ele era um homem natural de uma pequena cidade chamada Betsaida, conhecido como Simeão, mas morava e estava fazendo morada em Cafarnaum, porque era ali onde ele trabalhava. Um homem simples, onde tinha um palavreado simples, porque era homem de trabalho, mas era um homem de uma personalidade que volta e meia explodia e não media as consequências do que poderia vir futuramente. E você vai perceber que no mesmo livro de João, no capítulo 18, quando foram prender a Jesus, e quando aquele soldado ali na liderança de Judas Iscariotes, para prender a Jesus, porque estava chegando o seu momento, a Bíblia diz que naquele momento Pedro, por ser um homem ligado a Jesus, por ser um discípulo ali, muito próximo de Jesus, a Bíblia diz que naquele momento ele desembaia a sua espada, que naquele momento ele não mede consequência, puxa a sua espada, e num golpe certeiro, a Bíblia vai mostrar no versículo 10 do capítulo 18, do livro de João, que ele decepa a orelha de Malco, a sua orelha direita. Pedro era um dos discípulos mais afoitos entre os discípulos. Quando era para falar, ficava calado. Quando era para ficar calado, ele falava, porque a sua personalidade era essa, mas sempre estava ao lado de Jesus, sempre estava ao lado do Mestre, aprendendo. Mas a Bíblia vai nos mostrar um momento de fraqueza, porque embora nós tenhamos pastores, embora nós tenhamos a palavra de Deus, tem momento que nós não vigiamos, e mesmo sendo alertado, às vezes fracassamos. E quem nunca fracassou? E quem nunca errou? E eu sei que você que está nos escutando e está nos vendo nesta live, você também já errou. Mas nós vamos perceber que Jesus, Ele sempre está nos dando uma nova oportunidade de vida. A Bíblia diz que Jesus é levado, é interrogado. E no momento que Jesus estava sendo interrogado, no capítulo 18 do livro de João, você vai perceber que Pedro, ele acompanhava a Jesus do lado de fora. Naquele momento, uma mulher que, talvez a porteira, que tomava conta da entrada e da saída daquele lugar onde Jesus estava sendo interrogado. E no livro de João você vai perceber que ela olha para Pedro e diz: parece, eu estou te conhecendo, tu era um dos discípulos. Ela é muito clara quando ela diz: tu és um daqueles discípulos deste homem que está sendo interrogado. E Pedro, no momento de falha e de fraqueza, diz: não era eu. Embora Jesus já o tinha alertado. Naquele mesmo ambiente, havia alguns soldados, porque é comum em Israel fazer muito frio, e era madrugada, era noite,
porque estavam fazendo tudo na calada da noite. Aqueles soldados estavam ali com aquela fogueira acesa para se aquecer. Pedro chega no meio dele e um daqueles soldados mais uma vez o reconhece e diz: tu era um dos discípulos. E só João vai notificar isso. E mais uma vez Pedro diz: não era eu. E pela terceira vez, a Bíblia vai nos mostrar aqui um servo do sacerdote. E alguns vão dizer parente de Malco. Percebendo que ali estava Pedro, ele olha para ele e diz: tu era um daqueles homens que estava com Jesus. E pela terceira vez, Pedro diz: não era eu. E fielmente, como a Bíblia diz, o galo cantou por 3 vezes. E Jesus tinha alertado. Às vezes somos alertados, mas falhamos. Mas Deus, Jesus, Ele está sempre dando uma nova oportunidade. Jesus morre, ressuscita. E Pedro sabia que no capítulo 10 do livro de Mateus e no versículo 33, a palavra de Deus com muita clareza diz assim: é aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Pedro sabia das consequências de ter negado a Jesus, entristeceu-se. Jesus morre, os discípulos se escondem. Mas a Bíblia vai nos mostrar nesse texto, no capítulo 21. Jesus vai narrar João vai nos narrar a manifestação de amor, de carinho de Jesus ao caído, ao triste, aquele que precisava de restauração naquele momento. E quando Jesus ressuscita, ele encontra ali as mulheres. E a primeira coisa que ele fala àquelas mulheres é: vai aos discípulos e a Pedro e diz a ele que eu vou ter um encontro com ele. Por que Jesus cita em especial o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro naquele momento estava precisando. E Pedro decide jogar tudo para o alto e voltar. E voltar nunca é o melhor caminho. Voltar para o mundo, voltar para o que você era, voltar a fazer as coisas que você fazia antes, nunca é a melhor opção. A melhor opção é voltar, a melhor opção é olhar para o alto e seguir em frente com Jesus. E ele decide pescar. E é quando a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus chega à beira do mar, na praia. Estava amanhecendo o dia. E Pedro estava ali com Tiago, Natanael, João e alguns que estavam com ele no barco. Já tinham pescado a noite toda e não tinha pego nada. E a Bíblia diz que Jesus aparece. Quando às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, Jesus muitas vezes usa a pessoa, mas nós não reconhecemos. Jesus aparece e eles não conhecem. E Jesus grita: filhos, tende o que comer. É quando a Bíblia vai nos mostrar, já depois de eles terem lançado a rede no lado direito, e 153 peixes pescados, João reconhece Jesus.
E é interessante que a primeira pessoa que João eleva a voz é para Pedro. E diz: Pedro é o mestre. Pedro é o mestre que está na praia. Jesus tem providência para a tua vida nesta manhã. Jesus tem providência para a tua casa nesta manhã. Se arrepende. Volta para Jesus. A fogueira já estava acesa. Já tinha peixe. Já tinha pão. Pedro caiu no mar porque a Bíblia diz que ele estava nu. Vieram os discípulos conversar com Jesus. Pedro chegou depois, mas Jesus queria tratar intimamente com Pedro. Jesus quer tratar com você nesta manhã. Se arrepende. Volta para Deus. Se volta para Jesus nesta manhã. Coloca aí: eu aceito. Eu quero Jesus, eu estou arrependido, mas eu não quero desistir do meu ministério. Deus está olhando para você nesta manhã. E Jesus fazendo lembrar de tudo que tinha acontecido, de quando Pedro negou por 3 vezes. Ele faz Pedro confessar que amava a Jesus. Eu já queria convidar a irmã Étila para estar louvando.